Bíblias. Eu quero expor alguma coisa bastante simples, mas alertadora. Quero falar de um assunto um pouco indigesto, num domingo, mas é bom a gente ficar sabendo. Lucas capítulo 8, verso 35. Diz assim, o verso 35. Eu vou ler o 34 para ficar mais próximo do que estou querendo dizer. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e no campo. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Amém. Meus irmãos, todos conhecem esta passagem. Um moço possuído por uma legião de demônios. E é quase impossível de saber, mas eles fazem um paralelo de uma legião de soldados romanos. Aproximadamente 6.000 soldados era uma legião. É impossível a gente pensar uma pessoa ser possuída por 6.000 demônios. Porém, nos faz entender de que tem muito mais demônios por aí do que a gente pode imaginar. E o apóstolo Paulo, ele diz: não deis lugar ao diabo, porque talvez não é só uma legião, mas pode ser mais. O que você me diz desse Lollapalooza que tem lá no Rio de Janeiro, que parece que encerrou esses dias? Quantos demônios tem por lá? Você sabe do que eu estou dizendo? São milhares de jovens que passam dias numa tenda antes de iniciar o grande evento deles. E ali existe todo tipo de aberração, toda abertura ao pecado, às drogas, os demônios. E se a Bíblia diz que o diabo arrastou com ele uma boa parte dos demônios, dos anjos caídos, e se existe milhares e milhares de anjos que guardam a igreja, que estão a serviço do Senhor, não podemos subestimar a força dos demônios. Observamos bem que a primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês, de forma bem sucinta, o estado psicológico, espiritual, emocional e social e assim por diante desse jovem. Primeiramente, ele não tinha vontade própria, ele estava dominado pelos demônios. E muitas vezes não são esses moradores de rua, mas talvez pessoas de gravatas, alto executivo, grandes empreendedores, também estão dominados pela força dos demônios. Há quanto tempo? Eu ainda tinha 40 e poucos anos, talvez um pouco menos, a primeira vez que eu fui fazer uma viagem fora, e estive em Amsterdã, na Holanda, e eu vi muitas pessoas durante o dia se drogando, e depois saía de trás de uma pilastra de um prédio, numa esquina, e entrava no banco, e era um executivo. Os vitrais de modelo de roupa eram mulheres nua ou seminua,
vestido de biquíni ou roupa bem sensual, e elas estavam lá ao vivo. São demônios e demônios e demônios a serviço de Satanás. E eles não têm, eles muitas vezes em alvo é a igreja. Por isso que Jesus pede que nós tenhamos cuidado, vigiai e orai, para não cair em tentação. A vontade desse jovem era uma vontade de viver na rua, no cemitério, se ferindo, sem comer, sem tomar banho. Porém, a Bíblia também nos conta que ninguém podia dominá-lo. Era amarrado e ele quebrava. Toda a presa que a ele era colocado. Hoje sabemos que muitas pessoas estão na mídia, na televisão, no celular, e têm um poder de persuadir milhares de pessoas. Eu até hoje estava fazendo uma visita para o meu irmão, na casa da Maria de Lourdes, esposa do Marcão, senão ele fica com ciúme. E aí eu estava dizendo que fui ao médico, e é um médico amigo meu. Ele disse: pastor, eu tenho a indicação de um filme para o senhor ver, são séries, chamado Adolescente. Já viram falar sobre essa série? Ele disse: o senhor precisa de ver, principalmente o senhor que é pastor de uma igreja que tem muito adolescente e muito jovem. São legiões de demônio nesses atores, nesses essas pessoas que fazem os filmes, produtores, obrigado, e ganham um prêmio de Oscar em tapetes bonitos, mas tem legiões de demônio que estão a serviço do inferno para destruir jovens. E esse pobre moço, ninguém podia dominá-lo, e ele não tinha esperança. Mas há uma passagem que eu não quero demorar muito, por causa da exiguidade de tempo. Jesus desce de uma embarcação e ele vai ao encontro de Jesus. E uma das coisas que ele fez, tentou adorar o Senhor. Abramos dos olhos nossos, porque pode ter demônios fingindo de cantores, de pregadores, de adoradores, querendo adorar o Senhor. Mas o Senhor sabe, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Agora, olha bem que experiência inusitável. Ele encontrou com Jesus. Tem alguém que pode escrever isto? Um homem que vivia no cemitério, vez em quando amarrado, ferido, dominado pelos demônios, sujo, e encontra o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Salvador e o transformador de vida. Não acredita num cristianismo que não gera produção de vida na gente. Ô gente, por favor, não acredita em uma transformação de vida e você continua mentindo, você continua amando o mundo, você continua fingindo de crente, deleitando-se com as coisas do mundo, e à noite vem para a igreja e presta um cultinho para Jesus. Não, o Senhor quer fazer uma transformação radical. Seria um cristianismo morto, ou um Cristo sem poder, se ele falasse: para de andar na rua, volte para a sua casa. Seria uma filosofia que conserta o homem só aparentemente, mas Jesus disse: vai e anuncia à sua família que você encontrou com o Salvador do mundo e aqueles que transforma o pecador na sua totalidade. E ele encontrou com Jesus, e aí
aquele Jesus que liberta o oprimido, que cura os enfermos, que sara os doentes, que muda a vida e nos torna numa nova criatura. Ele está aqui hoje para fazer o encontro com cada um de nós, e Ele não aceita adoração hipócrita. É preciso de coração transformado. Você pode dar glória a Deus? Que dia de mudança para aquele homem! Quem poderia mudar aquele homem? A lei muda, a prisão muda. Não, só Jesus pode mudar o vil pecador, fazendo dele numa nova criatura. E observamos que primeiramente Jesus deu uma libertação espiritual. É o que Jesus quer fazer aqui dentro. E se você diz: Deus mudou-me, sou uma nova criatura, é necessário que também ela seja no seu exterior. E de repente, aí veio a libertação. Quando viram ele estava sentado, quieto, tranquilo, aos pés de Jesus. Fique calmo, o Senhor tem paz para você. Não vai ser sucumbido pela opressão do diabo, porque entre a mão do diabo e a sua cabeça está a mão do Todo-Poderoso, que repreende o mal e te dará paz, tranquilidade mental. Amém? Agora veja bem a mudança. Estava vestido, sentado quieto, pertinho de Jesus, e o Senhor Jesus fez uma coisa impressionante. Senhor, disse o homem, o jovem, eu quero lhe acompanhar. É bom demais. Aí Jesus disse: mas eu quero você trabalhando. Seria uma utopia, como faz os orientais, ficar sentado horas e horas, mês e mês, na frente em uma meditação mental. E era isso que muitas vezes o cristianismo que tem por aí mostra-se para a sociedade. Eu quero, Jesus, te acompanhar, eu quero ficar olhando no seu rosto. Jesus disse: não, mas eu quero você trabalhando. Vai e fala para a sua família o que eu fiz para você, porque eu quero fazer para todo quanto precisa e miseravelmente estão perdidos e caídos. Agora, a outra face da mensagem: cuidado, o diabo é sujo, sutil, enganador. E eu já tive a experiência de ver muitas pessoas possuídas pelo demônio e fingindo-se de crente, perturbando a doutrina na igreja e fingindo de crente, sendo usado pelo diabo para desencarrilhar pessoa, desviar pessoa, com doutrina maquiavélica, com heresia, com costume. Mas a igreja é santa, porque santo é o Senhor, e Ele vai vir buscar uma igreja separada do mundo. E uma das armas do diabo, eu olhando essa minha velha Bíblia aqui, eu fiquei pensando e lembrei, irmã Terezinha do pastor Braga, que sempre gostava de ler para nós esse versículo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 3, pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo como homem. Eu disse aqui para os adolescentes, sobre aquela passagem em Mateus capítulo 17, quando Jesus leva 3 discípulos para o cume do monte, e lá se transfigura, e a glória de Deus cobriu aquele monte. E quando terminou aquele momento de revelação, que eu chamo que Deus abriu um pouquinho a cortina e mostrou para aqueles 3 homens a glória da graça, é o peso da lei e o paraíso para aqueles que lá estavam, João, Pedro e Tiago. E Moisés e Elias apareceram, mas eles desceram
e chegaram no sopé do monte. Lá estava um pai com um filho endemoniado. E o demônio jogava o filho, o menino, no fogo, na água. E os discípulos tentaram expulsá-lo e não conseguiu. E Jesus disse assim, quando ele foi interrogado pelos discípulos numa casa: olha, vocês não expulsaram por causa da vossa pequena fé. E esse demônio só sai com jejum e oração. E hoje nós estamos custando orar, e muito mais jejuar e orar. Quantos crentes jejuaram essa semana? Começando pelo púlpito, eu não jejuei. E esse mês, eu também não jejuei. Ah, jejuou. Ok, está melhor do que eu. Quantas vezes jejuamos, mas não permanecemos em oração, em vigilância? Então me lembrei do pastor Braga, que ele leu aqui o verso 4 muitas vezes. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não é humana. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruirmos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Jesus Cristo. Lutaremos contra o diabo com argumento filosófico? Lutaremos contra o pecado com desculpa indesculpável? Quem pode argumentar-se quando peca, se não for um arrependimento e a misericórdia do Senhor? E uma das armas que o diabo usa, e essa arma, ela é um arsenal perigoso na mão dele, é fazer nós pecarmos. E ele não se sente satisfeito em um pecado contra o meu corpo, mas ele quer que eu peco contra a igreja. E quando eu dou um escândalo, como sempre nós temos visto por aí na mídia, como esses dias está tão repetitivamente o pedido de perdão daquele pastor que era tão duro, e todo mundo está dizendo: está vendo? Não vale a pena ser duro como aquele homem. Brinca com o diabo com luva de pelúcia para você ver. Chama ele, dizendo: vai para lá, deixa essas coisas para depois. Ou você seja determinado, ainda sabendo que qualquer coisa pode te ferir, mas não brinca com ele. Só em nome de Jesus e debaixo do sangue de Jesus você pode ter vitória sobre o pecado. O pecado é uma arma, e ele usa o pecado, alguma coisa que parece ser inofensiva. E diz um velho pastor que a maior árvore da floresta, quando ela cai, foi o efeito de uma pequena broca. E talvez um pequeno pecado, um pequeno deslize, não havendo confissão, pode lhe dar um tombo amanhã ou no futuro. É melhor você lidar com o pecado, distante dele. E não esqueça, a Bíblia nos mantém afastados do pecado, mas o pecado nos mantém afastados da Bíblia. E quando você não tem desejo de ler a Bíblia, meditar na Bíblia, alguma coisa está errada na sua vida. Quanto menos você se banha, mais fedido você fica. Quanto menos você se limpa, mais sujo você fica.
E quanto menos você lê a palavra de Deus, mais sujeito o acúmulo do pecado na sua vida. Se um dos jovens perguntar para mim, qual livro da Bíblia que o senhor indica para ler contra o pecado? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Uma outra arma que o diabo usa é a acusação. Ele gosta de nos acusar. Ele é terrível para fazer nós sentirmos acuado. Ele sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas quando Deus não responde a sua oração como você quer, e no tempo em que você determina, Ele vai dizer: está vendo? Deus não te ama. O seu nome não tem nenhuma importância para o Senhor. Mas diga para Ele, que ainda que nós não entendamos, Isaías diz que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Mas se não está na palma da mão de Deus, eu não entendo, mas na mão de Jesus Cristo tem um sinal de que Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E não há acusação que vence um crente que tem convicção da pessoa bendita de Jesus. O terceiro pecado que o diabo gosta de usar na vida do crente é o indiferentismo. É aquela questão: isso não é pecado, é tradição da Bíblia, melhor, da igreja. Isso não é pecado, é importunação do pastor. Hoje isso aí não é pecado. Interessante que essa semana eu estava fazendo uma caminhada, encontrei uma senhora de aproximadamente 50 anos, uma senhora de cor, magrinha, empurrando um carrinho de servente de pedreiro, ou de pedreiro, cheio de muitas coisas. E eu vi que ela estava cansada. Aí quando eu ia passando, ela parou, olhou para mim, e eu disse para ela: é moradora de rua, está pesado o seu carrinho? Ela disse: não, não está pesado. O pecador não sente o peso do pecado, ele acha bom. Ela diz: eu só estou com sede, e eu estou querendo comprar água em frente ao posto, e eu não tenho nada para comprar água. Eu disse: eu lhe dou o dinheiro, eu lhe dou para a senhora comprar água. Aí eu disse para ela assim: olha, é água mesmo? Sim, mas depois eu posso até tomar uma cerveja. Falei: mas não é bom. Por que não é bom? Aí ela começou a me dar uma aula de teologia. Na Bíblia, a Bíblia fala de cerveja. Cerveja? Cevada. A cerveja vem da cevada, então não tem problema. Ainda mais zero, aí que eu posso tomar. Eu disse: olha, não é bom, porque dá zero para a senhora pular para que tem álcool, é daqui para ali, mas aí é fraqueza demais, olha. Se tiver fé, a gente não pula. Eu disse: essa mulher está pregando para mim, né? Me ensinando. Mas eu não vou na sua não, tá? Aí quando eu saí de perto dela, disse: ó, vem cá, o senhor me deu tanto, não foi? Foi. Então esse mesmo valor, o senhor pega o livro de Salmo e lê o Salmo tal do valor da ajuda que o senhor me deu. Como eu conheço o Salmo, eu já sei o que Deus tinha que falar comigo. Então, que coisa parece magnífica. Se você ver alguém no pecado, ele vai te convencer que está tudo muito bem. Só que essa arma terrível, o diabo usa com a acusação e depois vem com o indiferentismo. Aquela igreja faz, aquele pastor faz, aquele irmão faz, pode fazer. Mas duas coisas que eu quero encerrar essa noite dizendo. Jesus disse bem pertinho de Judas e para Pedro: por que vocês deixaram
o diabo entrar em vosso coração. Uma vez uma senhora falou comigo: isso não é pecado, pastor. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Se fosse, o Senhor não tinha me batizado com o Espírito Santo. Pode ser um batismo enganoso. Bem pertinho de Jesus estava Pedro, quando o Senhor disse para ele: para trás de mim, Satanás. Você está querendo confundir a mensagem do Senhor, quando Jesus estava dizendo a maneira que ele ia morrer, que ele ia se entregar. Interessante que a Bíblia diz que Pedro educadamente chamou Jesus de lado. Mestre, o senhor já pensou o que o senhor vai fazer? Tu és tão novo ainda. Pensou, falando em morte? Satanás, tu não entende o reino de Deus. Fica alerta, crente. Leia a Bíblia Sagrada. Para de ficar se enchendo com essas mensagens do celular, da internet. Você tem mensagem na internet de qualquer categoria. Tem qualquer categoria. Pastor que já largou da esposa 2, 3 vezes. Pastores que vivem viajando como milionário. E você vai ver eles pregando a maneira dele. Porque o evangelho, ele é como se fosse um instrumento. Você tira a música que você quer, mas saiba de uma coisa: não é o que você espera com essa vida de cristão que você tem. E também Pedro disse para Ananias: por que você deixou o diabo entrar no seu coração? Vai hoje com esta mensagem. Cuidado, o diabo é mais sutil do que você imagina. Ele é mais bonito do que você espera. Ele cita a Bíblia mais do que você pode imaginar. Mas somente um crente cheio do Espírito Santo pode interpretar as artimanhas do diabo. E a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Não é usando as armas carnal, mas é usando as armas celestial. E está em Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 18. Que Deus vos abençoe. Vamos colocar de pé para encerrarmos esse culto. Eu passei alguns minutos, mas Cauã Lucas pede oração pela sua tia Alzira e Conceição, que estão enfermas. Jovem Álvaro pede oração em favor da sua mãe, Patrícia, que está enferma. O maestro Joseni pede oração por seu papai, pastor José Alves, que está internado e vai passar por uma cirurgia amanhã. Pastor Márcio pede oração pelo pastor Gaspar, que não passou bem, teve que ir para casa com uma crise de diabetes. Irmã Maria Barro pede oração para toda a sua família. Oração para Luiz Carlos, que está com uma grave infecção no olho e corre o risco de perder o mesmo. Quem crê que Jesus pode curar? Alguém nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Já passei um pouco do horário, mas não tão tarde, que não podemos orar por você. Não deixa para depois. Enquanto a igreja ora em silêncio, eu vou insistir um pouco mais. Temos alguém entre nós que tem dúvida em relação à sua vida eterna, o seu nome escrito no livro da vida? Não deixa isso para ser resolvido amanhã, porque o amanhã talvez não pode existir, ou não venha existir. É hoje. Temos alguém? Sai do seu lugar e vem até aqui. Nós estaremos orando por você. Aonde está a primeira pessoa? Temos alguém? Irmão, convida os amigos, convida as pessoas para estar nos cultos ouvindo a palavra de Deus.
Oremos ao Senhor. Pai Celestial, eu coloco minhas mãos sobre esses nomes que aqui estão. São vários pedidos de orações, doenças terríveis, mal que assola a sociedade e não deixa de atingir também a tua igreja. Porém, o Senhor é Deus que liberta, que cura, que dá esperança. Eu peço que o Senhor venha fazer milagre na vida dos teus filhos. Aqueles que estão internados, outros que estão enfermos, visita agora com a unção de cura, Senhor, para que o milagre alcance a vida deles e depois podemos ouvir o testemunho de cura, como nós temos ouvido e ouvimos hoje na posse do teu filho. Opera milagre, repreenda a doença, abençoa o teu povo, Senhor, para que possa alcançar a vitória nesse mundo tão tenebroso. Nós cremos em ti, queremos confessar diante dos anjos, diante dos homens e até do diabo, que sem ti nada podemos fazer. Nós confessamos a nossa dependência 100% do Senhor. Transforma, ó Deus amado, esse mal em bem, como tu fizeste com José no Egito. Nós declaramos isto em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Diga comigo: o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo venha sobre a minha vida, sobre a minha família, hoje e sempre. E todos digam amém. Amém.